Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intensa Ensina e hoje a gente vai falar sobre estática dos corpos rígidos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois bloquinhos, né? Tem um bloco com a gente tem com uma aplicação, duas forças no caso. A gente tem uma força F e uma outra força aqui no ponto B e no ponto A. E o que a gente entende nesse caso aqui? Que dependendo da região que você aplica a força num objeto em algum corpo, você favorece uma rotação, ou seja, tem um efeito de rotação em um corpo dado por essa força onde que ela está sendo aplicada. E isso também relaciona principalmente também com a distância que ele está sendo aplicado e claro, tem que estar próximo ou tem que estar com uma distância razoável ali do ponto de rotação e assim você consegue dar esse giro aí. Esse produto, que ele é chamado do movimento da força F em relação ao ponto O, que é o ponto de rotação, ele é representado, eu vou utilizar aqui como mF igual a força vezes a distância. Tá bom? Essa aqui é a nossa primeira equação. E prosseguindo, vocês vão entender que isso daqui também é conhecido como torque. É o famoso equilíbrio de rotação, ele é o torque. Ou seja, por exemplo, casos em que não está claro qual é o ponto em torno de qual o sistema tem a tendência de girar, então a gente considera considera as forças que estão atuando naquele sistema. Então, assim, o momento de uma força F em relação a um ponto qualquer O, ele é dado com a equação que a gente apresentei ali acima. Então, aqui a gente tem uma força, a distância D e também tem a rotação que a gente está aplicando. Ou seja, nesse caso, a gente tem que ele é dado por M, né, igual a mais ou menos, né, uma força vezes D. O que acontece? Esse mais ou menos, ele é para diferenciar os casos em que a força tende a girar o corpo no sentido horário e o anti-horário. Então, como é que fica? A escolha do sentido, né, no positivo, no caso, ele é sim totalmente arbitrário, mas podemos adotar a seguinte, uma convenção mais comum, que positivo é anti-horário e o negativo é horário. Quando a gente tem um sistema como está representado aqui, a gente tem um momento de força F1, ele é positivo, pois ele tende a provocar uma rotação no sentido anti-horário. Perceba que a força ele está puxando para fazer no anti-horário. Enquanto o momento da força F2 ele é negativo, porque ele está fazendo uma força que tende a provocar uma rotação no sentido horário. Então, esse aqui, certo? E aqui, beleza? Então aqui é negativo e aqui é positivo. A partir daí a gente conclui o seguinte, que fica M de F1 é igual a F1 vezes o D1, a distância, e o F2 é igual a F2 vezes a distância 2, beleza? Então o que acontece? O ponto O, que a gente pode considerar aqui, esse ponto O, ele é denominado o polo, é a distância, e D é denominado o braço. No sistema internacional, a unidade do momento, né, ou melhor dizendo, é o torque, também é quase, né, mas o momento aqui nesse sentido, ele é Newton por metro, né, Newton por metro. E podemos observar que dimensionalmente essa unidade é idêntica à unidade de trabalho, porém não pode ser chamada joule. O momento de uma força também é chamado de torque de uma força, que a gente pode considerar no que eu estava comentando anteriormente. E aí acontece, a gente também tem uma condição de equilíbrio de rotação.
vamos considerar que a gente tem um corpo, né, sob a ação de várias forças. Então aí a gente tem uma força F1, a gente tem a F2, né, tem aqui, e assim por diante. A condição para que o corpo esteja em equilíbrio de rotação é a seguinte: a gente tem o momento de F1, beleza, mais a do F2, reticências, né, porque pode ter várias forças atuando e a gente tem a força até N, né? Então isso daqui é igual a zero. Chamamos aqui a equação 2, beleza? E onde M1, desculpa, o MF1, o MF2 e assim por diante são os momentos das forças em relação ao ponto O, né? Então se aqui tudo é o momento das forças. A equação 2 aqui, o que acontece? O momento de cada força depende do polo escolhido. E, consequentemente, a soma da equação 2 em geral, ela depende também do polo. Porém, é possível demonstrar que o seguinte, eu vou até escrever aqui, que fica mais fácil para frisar o que eu quero dizer. Que é o seguinte: se a soma dos momentos é nula, em relação a um polo, né, será também nula só colocar aqui, em relação a qualquer outro ponto. Ponto, beleza? E assim, nas aplicações podemos escolher o polo que achamos mais conveniente. Em geral, o que fazemos é escolhê-lo sobre uma força não conhecida, né? Pois assim o seu momento será nulo. E aí a gente pode pular para a questão do teorema das três forças. O que acontece? A gente tem aqui as três forças aplicadas nesse sistema que a gente pode chamar, sei lá, chamar de O, o centro, e beleza. E o que quer dizer esse sistema aqui, né? O teorema das três forças, que é bem simples, bem rápido e direto. Que as forças são complanares e suas retas suportes elas são ou paralelas ou concorrentes no único ponto, que isso aqui pode ser o ponto O. E o que acontece? Se a soma dos momentos em relação a um ponto é nula, então essa soma será nula em relação a qualquer outro ponto. Então, colocando aqui, se a soma dos momentos em relação a um ponto, o ponto é nula, então essa soma será nula em relação a qualquer outro ponto. Ponto, beleza? E aí, prosseguindo, a gente também tem o sistema binário. O sistema binário ele é mais em conta. O que acontece? Um conjunto de duas forças na mesma direção e sentidos opostos, tais que suas retas suportes são distintas, e é denominado binário ou conjugado, que é esse sistema que está representado aqui. A distância D entre as retas suportes é denominado braço ou binário.
E um fato interessante é que o momento total de um binário não depende do polo adotado. Os momentos da força F e a menos F em relação a esse polo, né, essa referência, é denominado o seguinte. Vou trocar aqui de cor. Vou colocar um laranja, acho que vai ficar legal. Então, F, MF igual a mais F. Vamos por relação, talvez ali, um Y, talvez aqui. E aqui F menos, vai ficar menos Fx. O que acontece? Assim, o momento total do binário, você somando, eu tenho que somar, né, a questão do momento total. Eu coloquei o momento total de F. Então fica, somando os dois, fica mais Fy menos Fx. E a partir daí a gente tem uma variação daqui, a gente pode isolar, né, o F. Então fica F y menos x, ok? E a partir daí a gente também tem, a gente pode chamar essa variação aqui de D. O que acontece? Quando a gente está aqui embaixo, perceba, a gente tem essas duas esferas e a gente tem uma força aplicada, negativa, nesse caso aqui uma força menos F, e aqui, eu esqueci de colocar, aqui também tem uma outra força. O que acontece? Nesse caso, no primeiro fator aqui, a gente tem que o momento é igual a momento de F mais o momento de menos F igual a mais F vezes D. Beleza? Isso aqui é no A. Então, se vê a variação aqui da distância do D, ponto o D, o X e o Y. Então, por isso que tem essa variação de contra o D. E a partir daí, a gente pode fazer também no outro ponto, quando a gente tem uma aplicação da força numa parte mais acima, né? Então, a gente tem a total, vai ser MF mais F menos F. Opa, só retornar aqui. Nesse caso, vai ficar menos FD. Perceba o seguinte, no momento total ele resultou positivo, pois o binário, né, nesse sistema aqui, tende a produzir uma rotação no sentido anti-horário. Se a gente está aplicando essa força aqui, a gente tende a produzir no anti-horário. Aqui, devido a essa força que sobrepôs na soma total. Beleza? Já no caso B, eu posso chamar aqui, né, chamar de A e esse aqui de B. O que acontece? Ficou negativo no momento total. E aí acontece? Nesse sistema, tende a produzir uma rotação no sentido horário. E por isso o momento total é negativo. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é a nossa aula. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios, então eu espero vocês, beleza? Até lá, não percam, curta e comente, compartilhe caso de dúvidas, segue a gente nas redes sociais, claro, siga a gente no YouTube, beleza? Então fique atento que tá vindo mais aulas sobre esse curso aqui.